É mais fácil o governo aumentar os impostos do que reduzir gastos. Em outras palavras, foi o que a nossa ministra do Planejamento, a Simone Tebet, falou. A frase dela foi um pouquinho diferente, mas no final das contas é exatamente isso. Beleza, a gente tem uma despesa muito alta, o governo está com problema nas contas, o que, que a gente vai fazer? Vamos aumentar os impostos, porque é muito mais fácil do que reduzir os gastos. Sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo com vocês, então bem-vindo, você está no canal Ciências e Negócios, e meu nome é Leonardo, e eu preciso te lembrar de uma coisa, se inscreva nesse canal, porque é muito importante, ajuda o canal a crescer, ajuda essa nossa mensagem chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda, então basta clicar em se inscrever, dar o joinha, tá certo? Dá o joinha porque também ajuda o canal a ganhar relevância, tá bom? Bom, então no vídeo de hoje eu vou trazer esse assunto, um assunto muito importante, por quê? Porque dá a diretriz do que o governo pensa, tá certo? A Simone Tebet, como muitas pessoas sabem, concorreu aí com o Lula na última eleição, depois que o Lula ganhou, na verdade, durante a eleição ainda, ela abriu mão ali da candidatura, acho que foi no finalzinho do primeiro turno e início do segundo turno, então ela abriu mão, apoiou o Lula, em troca ela pediu alguns favores e aí por isso ela virou ministra do Planejamento. Então ela tinha algumas demandas e tal. Eu vou ser sincero, eu achava Simone Tebet uma boa candidata, inclusive, mas depois de algumas ações dela aí eu repensei a minha opinião sobre ela. Mas beleza. O que acontece? Ela estava numa entrevista e ela falou assim: é mais fácil aumentar a arrecadação do que cortar despesa. Bom, aumentar a arrecadação, o que o governo faz? O governo ele é um ente produtivo? Não. Aumentar a arrecadação, aumentar os impostos. Então, assim, é mais fácil aumentar os impostos do que cortar gastos, né? E cortar despesas aqui é cortar gasto do governo, no final das contas. Bom, assim, a princípio, dependendo do ângulo que você olhe para essa frase que ela falou, ela tem certa razão. Por quê? Porque o orçamento do governo ele é extremamente engessado. Existe aquelas não são emendas, mas assim, são gastos obrigatórios que o governo não tem como deixar de gastar. Por exemplo, sei lá, você tem X% para saúde, X% para segurança pública. Não é um gasto discricionário. O governo não pode, não, eu vou baixar isso daqui, vou aumentar aquilo ali. Pelas minhas últimas contas aí, o governo ele só tem 10% de tudo que arrecada para poder, isso sim, ser gasto, chama discricionário, né? Gasto que o governo opta onde colocar o dinheiro. Bom, então com isso realmente torna difícil, mas por isso então, isso daqui tem que ficar muito, muito fixado. É por isso que todo mundo que defende reforma tributária, como eu defendo, defende também uma reforma administrativa. É por isso, entendeu? Não dá para você querer fazer uma reforma tributária, entendeu, no país, mantendo a administração do jeito que é. Porque como você tem muitos gastos, o governo tem muita coisa, a máquina é muito grande, você tem um peso grande, por exemplo, de funcionalismo público, de gastos com salário, por quê? Porque o governo está em todas as áreas e só cresce, né? Então isso faz com que, se você não fizer uma reforma administrativa, que é para você saber o tamanho da bucha que você tem na mão, reforma tributária é isso daí que vai acontecer e é o que a gente está vendo. Criar taxa disso, taxa daquilo outro. Por exemplo, o Haddad, igual eu já falei aqui no vídeo, está ganhando o apelido de taxade, porque o que ele mais está fazendo é querer inventar taxa. Por quê? Como você não tem o tamanho da bucha, quer dizer, você tem, né? Porque o Estado é gigante. E você não busca meios de você otimizar e reduzir esse Estado, obviamente que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E esse algum lugar chama impostos, entendeu? É o imposto do meu bolso, do seu bolso que está assistindo. Então, e ela falando esse balão de ensaio é mais fácil tal, isso demonstra a predisposição que o governo está aí de realmente taxar as coisas, entendeu? De taxar as coisas. Sendo que
do ponto de vista equilibrado, assim, do ponto de vista do equilíbrio do governo, você tem que conter despesas. Não tem essa. Você precisa conter despesas. O Brasil arrecada muito. Isso daí é até uma frase da Simone Tebet. Arrecada muito, arrecada mal. Gasta muito e gasta mal. Então, quer dizer, como é que você resolve isso? Reforma administrativa, organizando a máquina, dando prioridade àquilo que é necessário, privatizando empresas que são desnecessárias. Isso que se chama organizar as contas públicas para que você tenha uma máquina mais eficiente, lembrando que do ponto de vista, se você for querer comparar governo com iniciativa privada, governo sempre será ineficiente. Não tem como ser eficiente, porque isso daí é da própria natureza da operação do governo. Quem já estudou alguma vez administração pública, que é o meu caso, que eu já estudei administração pública, sabe que a administração pública funciona diferente da administração privada. Os fundamentos são outros. Então, portanto, do ponto de vista eficiência, a iniciativa privada sempre vai ser muito mais eficiente, porque é menor, porque o objetivo dela é outro. Então, tendo esta noção, você tem que reduzir o tamanho do Estado, deixar o Estado só nos lugares que ele é necessário, entendeu? Porque o Estado é necessário. Eu não sou anarquista, entendeu? E nem anarcocapitalista. Então eu acredito que o Estado seja necessário em alguns pontos, principalmente no que diz respeito à regulamentação e organização. Ele não precisa fazer tudo. Por exemplo, o Estado não precisa ser dono de hospital, não precisa ser dono de escola, mas ele precisa prover esses serviços de saúde, de segurança, de educação. Ele precisa prover esses serviços, mas ele pode utilizar empresas privadas para fazer isso. Existem muitos meios para você pegar o melhor dos dois mundos, entendeu? Então é isso. Então essa notícia é uma notícia que preocupa. Por que preocupa? Porque se o governo começa, aliás, notícias não faltam que o governo tem estourado cada vez mais os recordes de despesas, né? Então, quer dizer, se o governo continua aumentando despesa, ele vai precisar taxar cada vez mais para poder equilibrar as contas. E toda vez que equilibra as contas, ele vai gastar mais. Então, isso vai ter um limite. E esse limite eu já expliquei aqui, chama curva de Laffer. Vai chegar um momento que o governo que simplesmente não vai dar certo, como já tem sinais de que não está dando certo. Então a gente falou há uns dias atrás aí sobre a questão lá da taxação das empresas que vêm da China, que já estavam procurando outros caminhos para chegar no Brasil para evitar impostos. Aí os caras falam assim, vamos taxar os fundos dos super ricos. Beleza, o que vai acontecer? Os super ricos também vão dar jeitos de não pagar impostos. Então isso daí vai acontecer, entendeu? Então o governo fazer uma conta mágica, diz, não, basta aqui, ó, tá vendo? Tantas pessoas compram por mês e não sei o que lá, então se eu taxar aqui, ó, olha o tanto de imposto que vem pro governo. Não vem, o cara deixa de comprar, o cara faz outra coisa, o cara substitui, o cara compra contrabandeado, é o que vai acontecer, entendeu? Então por isso que é muito importante essa reforma administrativa, essa organização das contas públicas. E isso daí também é uma coisa preocupante, bom, para mim e para você no nosso dia a dia, que a gente não está falando só de governo, a gente está falando do nosso dia a dia, porque no final das contas, se o governo não organiza as contas, isso daí vai gerar inflação vai corroer o nosso poder de compra, as coisas vão ficar mais caras, vão ficar mais difíceis, então isso é ruim para a população de maneira geral. Bom, eu queria saber da sua opinião, o que você achou disso, o que você acha disso. Você acha que isso daí está certo, está errado? Qual que é a sua opinião? Você acha que realmente a solução está em aumentar a arrecadação ou reduzir despesas? Então eu queria ouvir a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.